Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula das sextas-feiras. Sou Cris Book, estou ensinando para você o básico sobre personalidade e relacionamentos, para que a sua vida diante de Deus e diante dos seus irmãos e das outras pessoas seja melhor, seja turbinada pelos recursos naturais que Deus já deu para você. E você se torne colaborador do Espírito Santo nessa sua empreitada. De se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Lembrando, como eu já falei na sexta-feira passada, que a partir da outra sexta, todas as nossas lives foram transformadas em estreias, que são vídeos que permitem a interação comigo por meio de chat. Você continua podendo me fazer perguntas para esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, só que eu não vou responder falando ao vivo no vídeo, vou responder interagindo com você no chat. Se você quiser saber por que, dá uma olhadinha lá no vídeo da semana passada, que no comecinho eu expliquei. E como é que cada temperamento lida com o pecado, a culpa e a vergonha? Esse é o assunto dessa semana, porque na semana passada a gente falou a respeito de algumas tentações típicas de cada temperamento. E agora eu quero que a gente volte a nossa atenção para o que acontece quando a gente não vence essas tentações e acaba pecando. E o texto que eu usei foi o texto que está lá em Mateus. Na verdade, eu nem... Hoje de manhã, né, eu nem li o texto, eu mencionei o texto, a gente não leu, nós vamos ler agora. É um texto que está em Mateus, no capítulo 26, e comecinho do 27, falando sobre Pedro e Judas, que foram dois homens que renegaram a Jesus, mas tiveram destinos diferentes. Enquanto Pedro foi restaurado, Judas se matou. Os dois caíram em pecado, caíram em tentação, mas tiveram destinos diferentes. Vamos ver lá. Mateus 26, nos versos 20 a 35, fala assim: Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo. Tá, tudo certo. Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Essa minha versão é a nova versão internacional, a NVI, por isso que ela pode estar diferente da sua. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Ainda está escrito, essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, o que a gente vê é que
Jesus avisou Pedro, mas tinha avisado Judas também, né? Um tempo antes, durante a mesma ceia. E aí, quando a gente chega no verso 69, Jesus já tinha sido preso, e aí a gente vê a história de Pedro e a história de Judas depois da prisão de Jesus. A gente vai ler até o capítulo 27, verso 5. Fala assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia, quer dizer, o sotaque o denuncia, era um sotaque lá do norte, lá da Galileia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, isso foi de noite, né? De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? Não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Então, essa é a história de 2 homens que negaram a Jesus. E cada temperamento, os 2 pecaram, né? Os 2 foram avisados por Jesus e os 2 pecaram. Mas cada temperamento lida com o pecado que a própria pessoa, né, possuidora do temperamento, cometeu, e também com o pecado que outras pessoas cometem de modos diferentes. E também com a culpa e a vergonha que sentem depois que cometem o pecado, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, em Gênesis 3, a narrativa da queda do homem, né, tem uma coisa muito interessante nos versos 8 a 10. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E aí, no verso 8, fala assim, a partir do 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E o interessante é que eles se esconderam porque viram que estavam nus e tiveram medo de Deus, né? E o importante é que a culpa e a vergonha que a gente sente logo depois que a gente peca é a mesma culpa e a vergonha que são retratados aqui na Bíblia como a constatação de que está nu diante de Deus. E aí a gente fica com vergonha e se esconde dele, né? E cada temperamento vai lidar com essa culpa e essa vergonha, né? Esse sentimento de nudez diante de Deus de um modo diferente, né? Eu já falei que a gente lida com as coisas, seja o que for, né? A gente lida de modos diferentes porque a gente tem motivações diferentes nos nossos temperamentos. Para que a gente possa entender essas motivações, vamos dar uma olhadinha nos temperamentos, assim, um resumo assim, muito breve, né, para que a gente lembre o que eles são. O melancólico, eu sempre gosto de apresentar esse mesmo quadrinho, para ficar mais fácil se vocês guardarem essas imagens, porque são imagens dos próprios temperamentos, né? As pessoas que foram escolhidas para ficarem nessas fotos, elas têm realmente relação com as cores
a atitude das pessoas que possuem esses temperamentos. Por isso que eu gosto dessas imagens, para vocês conseguirem lembrar. E os emojizinhos que eu boto no cantinho das imagens, para você ver. Então, olha só, a primeira, lá de cima, é o melancólico. É a pessoa que tem os cabelos bem escuros ou a pele muito escura. Né? São as pessoas que são caladas, observadoras, detalhistas, perfeccionistas, muito lógicas, têm um pensamento todo encadeado, né? É uma inteligência assim, que se prende a detalhes, né? Que presta muita atenção nas coisas, e por isso são pessoas que são muito críticas, têm padrões de excelência muito, muito altos, mais do que os outros temperamentos, né? E são padrões para si e para as outras pessoas também, para todas as coisas, né? São muito exigentes e muito críticas, mas ao mesmo tempo tendem a ser pessoas muito educadas, porque o que motiva o melancólico é a perfeição. E ele acha que a educação, a gentileza, as boas maneiras são uma forma de perfeição também. Então, ele tende a ser uma pessoa muito educada, nem sempre ele vai falar as coisas que ele acha na sua cara, mas ele vai pensar, mesmo que ele não diga, né? Então, ele é muito sério, muito responsável, tende a ser verdadeiro, tende a ser uma pessoa que busca justiça, que tenta fazer as coisas certas, né? Não estou dizendo que todo melancólico faz tudo certo, não, né? Muitas vezes ele vai errar, né? Nós todos erramos, mas o melancólico, quando erra, quando faz alguma coisa que ele sabe que é errada, porque ele tem um senso muito forte de certo e errado, e quando ele faz alguma coisa que ele sabe que está errada, ele sofre muito, muito, porque ele é exigente consigo mesmo também, né? O outro introvertido, que o melancólico é o mais introvertido de todos. Tem um outro temperamento que é introvertido, não tão introvertido quanto ele, mas com um nível de energia mais baixo, que é esse que está aí embaixo dele, é o fleumático, que é aquela pessoa zen, que parece que não se estressa, não perde a calma, não perde a paciência, é acolhedora, é abnegada, diplomática, né, que ajuda os outros, né, e que é a pessoa que tem cores mais acinzentadas. Mesmo esse rapaz que tem os cabelos escuros, se você olhar a sobrancelha dele não é pretona, é meio acinzentada, já tem um contraste menor. E o fleumático tende a ter contrastes menores mesmo, ele tende a ter cores que são mais aquareladas. É como se fosse uma pessoa que foi desenhada, pintada, e depois você passou uma borracha de leve, né, na imagem dela. Então, se for uma pessoa loura, vai tender a ser de um louro acinzentado, a pele vai ser toda clarinha. Se for uma pessoa negra, vai tender a ter tons mais de café com leite ou chocolate meio amargo, são tons acinzentados mesmo, né? Então, são pessoas que realmente têm contrastes menores nas suas cores. E elas são assim, são mais gentis, mais calmas, pacientes, tranquilas, e parecem que não têm emoção, né? Mas por dentro o fleumático tem muita, muita emoção. Só que ele não demonstra para as outras pessoas, porque a maior motivação dele é viver uma vida de paz, tranquilidade e segurança. E ele acha que se ele revelar isso para as outras pessoas, ele vai criar problemas para si, né? Então ele prefere não falar nada, né? Ele guarda para ele, aí parece que ele não tem emoções. Já o colérico é esse tipo de pessoa que é mais lutadora, mais brava, corajosa, né, que lidera todo mundo, coloca a mão na massa, é mais insensível, pode às vezes passar por cima dos outros, é competitivo, a motivação dele é ter o primeiro lugar, né, se destacar em alguma coisa e liderar, né, impulsionar o mundo, não ficar de braços cruzados esperando que um salvador venha, né? Ele mesmo arregaça as mangas para fazer o que ele acha que é necessário, né? Então o colérico tem realmente uma carinha de briguento porque ele é um lutador, né? É uma pessoa que tem um altíssimo nível de energia. Os extrovertidos têm energia celular maior do que os introvertidos,
Mas o que tem maior nível de energia é o colérico, que não é o mais extrovertido de todos, né? Mas é o que tem o maior nível de energia. O mais extrovertido de todos é esse que está embaixo dele, né? Que é o sanguíneo. E qual é a diferença entre o sanguíneo e o colérico em termos de aparência? O colérico é todo avermelhado, né? Mesmo que ele tenha o cabelo escuro, ele vai ter a pele avermelhada, mesmo que seja só a orelha, né? É uma coisa muito típica dos coléricos, eles têm as orelhas avermelhadas. E aqui abaixo, né, no pescoço, logo abaixo da orelha, ele tende a ter avermelhados também. Então, se você tá vendo uma pessoa extrovertida, você está querendo discernir qual é o tipo de extroversão que essa pessoa tem, dê uma olhadinha nas orelhas, porque o colérico sempre vai ter as orelhas mais avermelhadas do que o sanguíneo. O sanguíneo já vai ter tonalidades mais douradas. O sanguíneo também tem alguns avermelhados, mas o avermelhado do sanguíneo é mais na bochecha ou perto do nariz, né? O do colérico não, é mais nessa parte aqui, né? Na periferia do rosto, né? E o sanguíneo tem uma extroversão realmente muito grande. Ele fala com todo mundo, brinca com todo mundo, dá apelido para todo mundo. Ele está na vida para se divertir e divertir os outros, né? E ele é realmente muito alegre e muito livre, né? Então ele tende a não ter muito compromisso, até mesmo porque ele esquece. Ele é desorganizado, é bagunceiro, fala alto. O colérico também fala alto, mas o colérico fala alto mais para dar ordens. O sanguíneo fala mais para se conectar. O sanguíneo é o entusiasmado, né, do grupo, né, o animado, né, e ele anima todo mundo, né? Ele quer experimentar todas as coisas boas, todos os prazeres que a vida tem para oferecer, né? Então essas são as características principais dos temperamentos, né? A partir dessas características, das suas motivações, é que a gente consegue entender como é que cada temperamento vai lidar com o seu próprio pecado, né? O colérico, como é que ele vai lidar com o pecado dele, né? Ele cometeu um pecado, seja ele qual for, né? Qual for. Na semana passada a gente viu quais são os pecados, alguns, né, deles, típicos dos coléricos, né? E como o colérico foge do fracasso, ele está sempre em busca do sucesso, ele nunca quer admitir que ele fracassou. Se ele pecar, ele vai tender a manipular o pecado dele ele vai racionalizar o pecado dele, vai explicar de uma forma que pareça para as outras pessoas um caso de sucesso. Então, por exemplo, ele vai falar dos erros dele, dizendo que esses erros o tornam alguém grande, alguém humano, e que ele não tem medo dos seus erros, que ele os encara de frente. Ele vai fazer alguma coisa para que na mente das pessoas o fracasso dele, pecando, não fique gravado como um fracasso, mas de alguma forma as pessoas associem isso a sucesso, né? Ele nunca vai admitir que ele pecou por incapacidade dele. Ele vai fingir que foi uma escolha corajosa, que foi decisão mesmo dele, né, fazer aquilo, né? E se ele for confrontado com o pecado dele, ele vai tender a ficar agressivo. Ele vai reagir com agressividade porque ele vai fazer de tudo para nunca admitir que ele pecou, que ele errou, que ele fracassou. Porque pecado para ele vai ser, para um cristão colérico, vai encarar isso como fracasso. O sanguíneo. O sanguíneo foge da dor, né? Ele é motivado pela busca do prazer. E porque ele foge de dor, de sofrimento, né? E o pecado é um sofrimento, né? Para o cristão, né, pecar é um sofrimento, né? O sanguíneo vai negar o pecado. Ele não vai enfrentar, ele vai fugir disso. Vai fingir que não aconteceu, vai jogar para baixo do tapete e vai mentir, né? Porque admitir que pecou dói e o sanguíneo não quer sentir dor, né? Ele pode se tornar até mais inconsequente, que o sanguíneo é inconsequente até sem querer, né? Por causa desse jeitão dele, assim, mais leve, né, mais livre, ele tende a não pensar, ele não tem o raciocínio lógico, né, todo encadeado de causa e efeito que o melancólico tem. Então, o sanguíneo
tende a agir sem pensar nas consequências futuras daqueles atos dele, né? E quando ele peca, às vezes ele não consegue ver uma solução para aquela situação em que ele caiu, e às vezes ele resolve chutar o pau da barraca mesmo e virar um inconsequente e mergulhar no pecado, porque ele acha que não tem solução. O melancólico artístico, eu já falei em outras lives que o melancólico artístico é uma mistura de melancólico com sanguíneo. É o tipo de melancólico que tende a fazer isso também, por causa do sanguíneo que ele tem. Então, às vezes, se você viu um melancólico vivendo uma vida assim, né, meio devassa, né, de pecado e tal, é um melancólico artístico, com quase 100% de certeza, né? Ou então ele pode ficar agressivo, né, porque o sanguíneo agressivo, o sanguíneo no estresse, fica agressivo com as outras pessoas, né? E o fleumático? Bom, o fleumático foge de problema, né? O fleumático e o sanguíneo, que são dois temperamentos que são assim mais conectados com as outras pessoas, são os dois temperamentos que fogem de alguma coisa, né? Então, o sanguíneo vai fugir de dor e o fleumático foge de problema, né? E por fugir de problema, o fleumático que pecar vai negar o pecado se for alguma coisa com a qual ele não consegue lidar, que acabe virando um problema com o qual ele não saiba lidar, não sabe resolver, porque o fleumático é todo, a vida dele é toda assim, ele busca problemas, porque ele odeia problema, ele quer fugir de problema. Então o que ele faz? Ele busca problemas para se antecipar para que esses problemas nunca o atinjam, né? Só que às vezes o planejamento do fleumático não dá certo e ele acaba sendo atingido por problemas. E se ele é atingido por algum problema com o qual ele não sabe lidar, aí ele entra em estresse. E se esse estresse prolonga, ele entra em dor, né? Então, o fleumático pecou e o pecado dele acabou trazendo um problema para ele, ele vai negar, ele vai fugir, né, desse problema, né? E às vezes o problema só vai complicar, né? Vai se prolongar e piorar, né? E ele vai se tornando agressivo, né? Primeiro ele se finge de morto, e se não der certo, ele se torna agressivo com o passar do tempo, né? E o melancólico? O melancólico foge de uma coisa diferente, de erro, de imperfeição. Lembra que ele está buscando perfeição? Então, ele vai ter padrões muito altos para si. Porque ele quer fugir do erro. Então, o padrão dele está lá em cima, para ele e para as outras pessoas também. E se ele peca, cai numa coisa que ele mesmo condena, ele se sente muito, muito mal. E se sente culpado por cair numa coisa que ele mesmo condena, né? E dos 4 temperamentos, é o que mais sente culpa, o que mais demora a se reerguer depois de um pecado, né? Porque ele fica um tempo, mesmo depois de ter sido perdoado por Deus, o sentimento de culpa, que pode ser real ou imaginário, e no caso do melancólico, às vezes é imaginário, porque Deus pode perdoá-lo, mas ele tem uma dificuldade muito grande para se perdoar. Ele vai se sentir culpado durante muito tempo, né? E às vezes ele larga a fé por causa disso, porque ele não consegue se perdoar, né? E como é que cada temperamento lida com o pecado das outras pessoas? Ele vai, o colérico, ele não consegue entender muito bem o pecado dos outros, né? Então ele tende a não ser empático, né? E ele tende a ser duro com as pessoas que fazem coisas que ele não consegue entender, porque ele mesmo não faria, né? Então ele tende a ser muito duro. Os coléricos na igreja, eles vão tender a assumir cargos de liderança, porque eles são líderes naturais, né? Presbítero, diácono, né, pastor, né, professor de escola dominical, tá? Então ele vai tender a ter cargos na igreja. E quando uma ovelha cair em alguma coisa que ele mesmo não cairia, ele vai tender a ser muito duro. Ele não vai ser muito empático, não. E ele vai tender a dar conselhos de coisas que a pessoa pode fazer para coisas práticas, né? Faz isso, faz aquilo, né? Sai disso e tal, se levanta fazendo isso,
né? E se a pessoa, se ele está lá dando os conselhos e a pessoa não está seguindo esses conselhos que ele está dando, ele vai deixar a pessoa para lá e vai partir para outra, porque ele não tem tempo a perder. Como ele não é assim muito empático, né? Ele tende a não perder tempo com quem ele acha que não está querendo fazer o que ele está orientando de fazer, né? Já o sanguíneo, ele é muito empático, né? O sanguíneo e o flemático são empáticos, né? E o sanguíneo é um empático que não gosta de ficar ali chafurdando em coisa ruim, né? Em coisa chata. Então ele vai tender a ficar assim: ergue a cabeça, bola pra frente, vamos lá, levanta, vamos fazer alguma coisa legal, divertida e tal. Vamos pra, sei lá, para o encontro de jovens, vamos fazer um acampamento de carnaval, vai ser super divertido. Ele vai tender a querer alegrar o outro e se alegrar e não confrontar o pecado. Porque confrontar pecado é coisa ruim, coisa chata, né? E ele não quer. Ele fica torcendo que o outro, né, caso o outro não tenha se arrependendo ainda, fica torcendo que o outro se manque logo, né? Que Deus toque ele logo, mas ele mesmo vai tender a não falar nada, não. Né? Ele vai, a tática do sanguíneo vai se alegrar o outro, né? E o fleumático também não gosta de confrontar, né? Porque pode estar melindrando o outro, né? Então, se o outro se arrepender, o fleumático vai oferecer toda a ajuda do mundo para que o outro consiga se reerguer. Até se precisar carregar no colo, o fleumático vai carregar, né? E se o outro não se arrepender, o fleumático vai querer ajudar também, mas não vai querer confrontar. Da mesma forma que o sanguíneo não quer confrontar, o fleumático também não quer confrontar, não, né? Porque ele acha que isso pode trazer problema, vai deixar o outro chateado. Ele não quer chatear ninguém, nem se chatear, né? Aí ele vai tender a passar a mão na cabeça do outro mesmo, né? Vai acolher o outro sem nunca confrontar o pecado dele, né? Ele vai orar muito pelo outro, interceder muito pelo outro, mas pedindo que outra pessoa qualquer confronte, não ele, né? Não o fleumático. E o melancólico já tende a ser mais frio, a não ser que seja melancólico artístico, que é misturado com sanguíneo, né? Mas o melancólico tem um senso de certo e errado muito forte, né? E quando alguém peca, ele vai tender a ser duro, né? E apontar o caminho e ensinar, tender a ensinar, mostrando coisas que a pessoa pode fazer para se reerguer, né? Só que o melancólico tem uma coisa interessante. Ele, em geral, não gosta de ter seguidores. Ele gosta de ensinar as coisas para as pessoas, mas ele não quer ter seguidores, ao contrário do colérico. O colérico quer ter seguidores porque o colérico é líder natural, então ele quer ter aquela legião de liderados atrás dele. Mas o melancólico não. O melancólico tende a ser uma pessoa mais independente, que tem interesse na outra pessoa, principalmente se for um melancólico artístico, né? Vai querer ensinar o outro, né? Ajudar de alguma forma, mostrando o caminho, mas ele vai ficar muito chateado se o outro quiser que ele faça, que o melancólico faça uma coisa, o melancólico acha que é a outra pessoa que deveria estar fazendo, né? Então o melancólico fala: é isso que você tem que fazer, faz, Deus te ajude e tchau, né? Essa é a postura do melancólico. E se o outro não se arrepender, o melancólico vai jogar na cara do outro mesmo: você está errado, o certo é isso aqui, está escrito isso na Bíblia, você está errado, você vai para o inferno. Essa é a postura do melancólico. Às vezes ele fala de um jeito assim, muito... Lembra o colérico? O melancólico é assim, ele tem muitos pontos em comum com o colérico, mas tem alguns pontos diferentes também, né? Então, o senso de certo e errado do melancólico é muito forte. Então, por exemplo, digamos, o melancólico está numa reunião cheia de gente, né? E a vontade dele é ficar calado, entrar mudo e sair calado dali, e ficar só observando. Mas se ele vê que alguma coisa errada está acontecendo e ninguém está falando nada contra aquilo, por mais que ele queira ficar calado,
o desejo de ver a verdade triunfar é mais forte nele, porque a verdade é uma forma de perfeição, e a perfeição é a motivação principal do melancólico, né? Então, se ele está vendo que as pessoas estão incorrendo em erro, isso vai fazer com que ele fale, e fale sem timidez nenhuma, vai falar tudo que ele acha, né? E é assim que ele vai lidar com o pecado dos outros, de uma forma assim bastante nítida, né? Bastante clara, né? E sem muita compaixão, não. O melancólico não é muito compassivo, a não ser que seja melancólico com sanguíneo. Aí ele vai ter um pouco mais de compaixão, né? Então, sabendo de como é que cada temperamento lida com o próprio pecado e com o pecado dos outros, vamos ver as perguntas que eu levantei no vídeo de hoje de manhã. Por que algumas pessoas se tornam mais inconsequentes quando pecam? São pessoas que têm temperamento sanguíneo misturado, né? Ou como principal, né? Ou como parte só, né? Secundária da sua personalidade, né? Podem ser melancólicos artísticos também, né? Que são o inverso do sanguíneo, mas o melancólico artístico, o melancólico é o inverso do sanguíneo, mas o melancólico artístico é uma mistura de melancólico com sanguíneo, né? E os melancólicos artísticos têm um alto padrão, mas se eles por vezes seguidas não conseguem alcançar esses seus altos padrões, eles acabam desistindo, chutam o pau da barraca e vão viver mais o lado sanguíneo do que o seu lado melancólico, né? Por que algumas pessoas negam o que fizeram? Geralmente são sanguíneos e fleumáticos. O colérico também, né? Se ele for confrontado com o fracasso, né? Se eles estiverem fugindo, no caso o sanguíneo está fugindo de chatice, o fleumático está fugindo de problema, o colérico está fugindo de fracasso, eles vão negar o que fizeram, né? O que mais vai tender a admitir o que foi que fez é o melancólico, né? E foi por isso que Judas, eu tenho para mim que Judas era melancólico, porque quando ele percebeu no dia seguinte, porque foi de manhã cedo, né, que Jesus foi condenado pelos romanos, porque os judeus, né, o Sinédrio, não tinha poder para condenar Jesus. Aí, lá no Evangelho de João, a gente vê bem essa história, né, com mais detalhes, né? Jesus foi levado de manhã cedinho pelo Sinédrio para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos tentou de toda forma libertar Jesus, mas acabou se rendendo ao que o Sinédrio queria, porque o Sinédrio disse que ele estava dizendo que ele era rei dos judeus, e se você não fizer nada, a gente vai contar para César que ele está se levantando como rei dos judeus, e o rei dos judeus é César, que é o nosso imperador. Vê só a disfarçatez desses líderes dos judeus, né? E aí Pilatos ficou com medo, e aí resolveu, vou lavar as minhas mãos do sangue desse inocente. Vocês querem crucificar? Tá bom, vão crucificar. E aí condenou Jesus. E aí Mateus fala, quando de manhã cedo Judas viu que Jesus tinha sido condenado à morte, ele caiu em si, porque existem teorias que acham que Judas estava querendo forçar Jesus a se tornar rei mesmo dos judeus, rei físico, né, fisicamente, né, e não rei espiritual. E ele usou isso como um estratagema, né, como uma forma de forçar Jesus a ser rei mesmo, né? E como isso não aconteceu, o plano que ele tinha elaborado deu errado, e Jesus acabou sendo condenado, ele falou, eu traí sangue inocente, né? Eu sou culpado da morte de um homem inocente. Aí ele resolveu, tentou, né, reverter essa situação, indo lá para o Sinédrio, né, no templo, e falando isso, eles falaram, problema seu, não tenho nada a ver com isso. E aí jogou as moedas ali para eles, e não conseguiu viver com a culpa. Lembra que eu falei que o melancólico é o que mais tem problemas com a culpa, não consegue se perdoar, e aí ele resolveu se matar, né? É por isso que algumas pessoas se sentem esmagadas pela culpa, como os melancólicos, e é por isso
que eu acho que Judas era melancólico. Né? E por que algumas pessoas ficam agressivas? Como os coléricos e sanguíneos, mas podem ser os fleumáticos na dor também. Né? Porque não estão querendo enfrentar aquilo que traz dor ou problemas para elas. Né? Porque todos nós temos alguma dor. Por que tem gente que acolhe o pecador? Quem acolhe geralmente são aqueles empáticos, né? São os fleumáticos e os sanguíneos, que são mais empáticos. Né? E por que tem gente que rejeita o pecador? Porque são aqueles que são mais frios. Né? Os melancólicos, que têm aquele padrão altíssimo, são super críticos, julgadores, até mesmo vingativos. Né? Eles se armam como se fossem juízes. Né? E por que tem gente que é mais colérico? Porque o colérico também vai tender a rejeitar o pecador. Né? Ele não tem empatia nenhuma. Então, se o pecador faz uma coisa, a pessoa, né, que pecou, o pecador, estou falando do pecador, pecadores somos nós, né? Mas quem eu estou chamando de o pecador é a pessoa que pecou, ali todo mundo viu que pecou, né? Então, o melancólico não acolhe, tende a rejeitar por causa dos seus atos padrões. E o colérico também tende a rejeitar e não acolher, porque ele não tem empatia. Então, se alguém faz uma coisa que ele mesmo não faria, ele não se identifica, ele não consegue. É uma insensibilidade natural que o colérico tem. Né? E existe, né, a coisa principal aqui, existe alguma forma saudável da gente lidar com o nosso próprio pecado e com o pecado das outras pessoas? Existe, que é aprendendo sobre os 4 temperamentos, as suas forças e fraquezas, como a gente está fazendo desde o início do ano, né? Descobrindo o seu temperamento, o temperamento das outras pessoas e aceitando que essa é a nossa matéria-prima básica. Né? O barro, né? de que Isaías fala em Isaías 64:8. Vamos ler esse texto? É um texto que vale a pena, é o texto com o qual eu quero encerrar a nossa live. Isaías 64. Isaías 64, o verso 8 fala assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. E os versos anteriores, o verso 6 e o 7 fala assim: Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. E aí ele continua: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Mesmo a gente sendo assim, imundo, né, não tendo justiça própria nenhuma, mesmo assim, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, nós somos lama. Né? Barro é lama. Né? Nós somos lama. E Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Então, deixa eu mostrar uma figura aqui para você que eu achei muito interessante. Você está vendo o que é isso? Isso é lama. É barro. Né? O barro é isso que a gente é. Né? Lembra que a Bíblia fala que nós somos pó? Né? Lá em Gênesis fala que Deus formou... Opa, apagou aqui. Deixa eu acender aqui. Eu esbarrei aqui. Nós somos lama. Somos barro. Né? E nós somos pó. Né? Que misturado com a água da lama, né? Da barro. Né? Mas a mesma lama, o mesmo barro, pode ser moldado para virar alguma coisa maravilhosa, principalmente, falando em sentido figurado, nas mãos do nosso Deus, que é o nosso oleiro, é o grande oleiro, que faz obras maravilhosas. Para você entender do que eu estou falando, olha essas imagens aqui. Você está vendo? São imagens de vasos de cerâmica. Existem vasos de vidro, de madeira, de um monte de coisa. Eu selecionei, procurei na internet, imagens só de vasos de cerâmica. Cerâmica é barro, né? Que você molda,
que você depois leva para o forno e tal, ou deixa pegando sol, né? Para ficar desidratado, perder a água, né? E depois são pintados de formas artísticas e tal. Você está vendo? Coloquei 12 vasos, ou ânforas, né? 12 jarros, cada um mais lindo do que o outro, em estilos diferentes, em cores diferentes, para você entender o que um oleiro habilidoso consegue fazer a partir de lama, né? Um punhado de barro pode virar essas coisas lindas, maravilhosas, preciosíssimas, que valem fortunas às vezes em leilões que a gente vê, né? Leilões de obras de arte que tem por aí, né? E se nós imperfeitos, seres humanos imperfeitos, conseguimos transformar lama nessas obras de arte, Deus, que é perfeito, consegue tomar nós, com a nossa matéria-prima suja, né, empoeirada, né, com tanta impureza junto, né, consegue tomar a nossa vida e transformar em vasos maravilhosos, com o poder do Espírito Santo, se a gente deixar, né? A gente pode cooperar com ele, mas a gente precisa deixar, né? E a forma, né, que eu considero a mais eficiente da gente deixar Deus fazer essas coisas todas é usando essas coisas que eu estou ensinando para você, né? Conhecendo as suas forças e as suas riquezas, mas também as suas fraquezas e imperfeições, permitindo que Deus pegue tudo isso, coisa boa e coisa ruim que está misturado, para transformar em vasos maravilhosos pela ação do seu Santo Espírito. Então deixe, permita. E permita que ele faça na vida dos seus irmãos também, das pessoas com quem você convive. Tá certo? Essa é a ideia dessa aula de hoje, né? Que a gente permita que Deus faça a obra dele em nós e nas outras pessoas. Mesmo que a gente caia, porque todos nós, inclusive a pessoa mais melancólica do mundo, com o padrão mais alto do universo, vai cair também, né? Então, quando cair, levante e deixe o nosso oleiro pegar você, transformar em barro de novo, para formar um vaso novo, tá bom? Novo e lindo, muito mais lindo do que foi antes de cair. Então, gente, isso abre um mundo novo, né? Toda aula eu falo, né? Abre um mundo novo de compreensão, de compaixão, de vitória, com a ajuda do Espírito Santo, que vai desenvolver em nós, a cada dia, o temperamento de Jesus. A aula que vem, sexta que vem, a gente vai falar sobre como cada temperamento lida com o tempo, incluindo com a rotina e com a pressa também. Então, vamos orar para a gente encerrar? Senhor, obrigada por essa aula, que o Senhor possa estar abençoando os meus irmãos, com incentivo, com forças, para que quando a gente cair, a gente não fique prostrado, não fique deitado, desanimado, mas que o Senhor coloque em nós a determinação do colérico, o ânimo do sanguíneo, o padrão, o idealismo do melancólico, e coloque alguém fleumático o suficiente para nos ajudar a nos levantarmos e nos reerguermos diante de Ti, para que o Senhor forme em cada um de nós um vaso mais lindo do que a gente foi antes da gente cair. Ajuda-nos a ter em mente que nenhum de nós nunca vai ser perfeito nessa vida, e que o Senhor é aquele que pode ajudar a gente a se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Ajuda a gente, então, a ter essa visão a respeito de nós e a respeito dos nossos irmãos, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, muito obrigada por terem ficado aqui comigo nessa sexta-feira. Eu espero poder contar com você na próxima estreia da sexta que vem, para a gente falar sobre o tempo, né? Que Deus dê para você um fim de semana de descanso e alegria, uma semana de vitórias. Se Deus quiser, a gente se encontra na sexta. Obrigada, fica com Deus e tchau.